Oi pessoal, conforme prometido, estamos aqui, acho que a gente está começando até um pouco antes, né? A gente botou uma musiquinha aí do TobyMac, Speak Life, para falar com vocês, para já iniciar nesse clima legal de tudo que a gente vai conversar nessa noite. Já queremos dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, pessoal de perto, de longe, de São Paulo, de outros lugares. Aliás, hoje a brincadeira rolou lá no grupo dos treinadores. Manda um abraço para a caravana de Itacoaquecetuba, de não sei o quê. Então tá bom, Jorginho, tá feita a brincadeira, já tá dado o recado. Dá boa noite, pessoal, dona Norma. Olá, boa noite, gente. Prazer estar entrando na casa de vocês. Um prazer ter vocês assistindo a gente. Espero que o Senhor abençoe as nossas vidas, né? Abençoe você, sua casa, e que nesse tempo nós possamos estar conectados, né? Não somente pelas vias, né, da internet, mas também nos nossos corações. Legal. Nesse tempo de isolamento social, que as pessoas estão experimentando tanta coisa diferente, na verdade, se reclama tanto de que no nosso tempo, naquele tempo, a gente brincava na calçada, a gente fazia isso, a gente falava aquilo outro, e na verdade está tendo todo mundo tempo para isso agora, de ficar em casa, está tendo tempo de conversar com os filhos, de brincar, desenvolver jogos, desenvolver um monte de coisa. Então é a hora de você, que é daqueles saudosistas, de aproveitar esse momento para começar a fazer aquilo que você tinha saudade. Mas não é disso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre o tema relacionado à educação de filhos, paternidade, chamado Palavras de Vida. Então a gente está tentando transmitir simultaneamente aqui no Facebook e também no Instagram. A gente tem todas as dificuldades do mundo com as nossas conexões, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Estamos trabalhando aqui com a nossa enorme equipe de Damares e Helena nos bastidores. Eu creio que a Lígia está em casa também acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para estar conosco, e nós vamos bater um papo muito grande hoje sobre essa coisa do uso da linguagem. Bem, para quem não conhece o que a gente faz, fala um pouco do GFI, qual é o nosso currículo, o que a gente faz, quem são os nossos fundadores, enfim. Fala um pouco, dona Norma, para eles. Nossos fundadores são o Guerin e Anne Marrieso. Então, o nosso currículo, a gente trabalha desde da gravidez até a adolescência e passando por todas as fases das crianças. E nós trabalhamos com cursos, com variedade de cursos, né? Os nossos cursos, são 5 semanas, que é a preparação para a chegada do bebê, ou transição do infante um pouquinho mais longo, ou depois nós temos como criar seus filhos e alcançando o coração do seu adolescente. Que é o meu favorito. É o favorito do Ginarte. Eu gosto da preparação para a chegada do bebê. E temos o Educação de Filhos à Maneira de Deus, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso livro base, que a gente fala que é a alfabetização de paternidade, né? Que ali nós vamos aprender versículos, vamos aprender muitas coisas que normalmente nos outros cursos não dá tempo de passar. Ainda temos um outro curso de 9 semanas chamado Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. É o nosso curso mais recente. Ele trata sobre educação sexual, ajudar os pais a falarem desse assunto com seus filhos. Lembrando que nenhum dos nossos cursos é para os filhos. Os nossos cursos são dirigidos aos pais, responsáveis, educadores, pessoas que lidam com a educação infantil em qualquer nível, tá bom? Então vamos lá, sente aí no seu sofá, chama o seu pessoal, ainda dá tempo de mandar para o seu vizinho, você que recebeu o convite, manda o link para eles aí, a gente vai bater o papo. A Norma vai ficar aqui na retaguarda junto com as meninas e de vez em quando eu vou acioná-la para ela me ajudar aqui, tá bom? Tchau. Então tá bom. Muito bem. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa intenção hoje? A nossa intenção é conversar um pouco sobre o tema Palavras de Vida. A gente tem aprendido através do Guerriezo que boa parte da nossa educação, daquilo que a gente ensina para os nossos filhos, está relacionado àquilo que a gente transmite para eles através dos nossos ensinos, através das experiências, através dos nossos exemplos, sobretudo. E eu quero iniciar hoje aqui fazendo uma homenagem. Eu estou vestido aqui com uma camiseta
que eu ganhei há quase um ano atrás da Bridge Ministry, lá na Califórnia, na cidade de São Francisco. Eu estive lá ano passado com a Norma e eu quero fazer essa referência porque o Growing Families nasceu na Califórnia. O Gary Eze e a Anne-Marie moravam na Califórnia e eles iniciaram todo o trabalho deles lá na Califórnia. E eu estive lá no ano passado, junto com a Norma, dando um treinamento na Califórnia para um pessoal maravilhoso, uma turma de brasileiros extraordinário, pessoal da igreja lá, o pastor Ribamar, um pastor brasileiro, que acabamos descobrindo tantas afinidades, tantos amigos em comum. Mas eu quero fazer essa homenagem que eu estou fazendo hoje para um casal especial, o Júnior e a Lívia, que foram as pontes, já que o ministério deles chama-se Bridge. Eles foram as pontes que Deus usou para levar a mim e a Norma até lá. E eu quero mandar aqui o meu grande abraço para o Júnior e para a Lívia, que tem passado mais um momento de luta, de batalha na vida deles, com enfermidade em um dos seus filhinhos. E eu quero fazer essa live aqui em homenagem a essa família, fazendo dessa live a minha oração também, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga restauração completa dentro do lar de vocês. Receba aqui o nosso abraço, a nossa saudade. A gente tem muita expectativa de um dia poder retornar, estar com vocês de novo para esse convívio maravilhoso. Tá legal? Vamos entrar então no nosso tema. A Helena vai me ajudar aqui nos bastidores. O que a gente quer falar? A gente quer falar novamente, eu repito, né, sobre esse tema tão legal que é a questão da comunicação, dos ensinos que os pais passam para os seus filhos através das palavras. Uma das frases mais impactantes que a gente tem no ministério é que na educação de filhos as palavras têm muita importância. Tem muito peso tudo aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Mas há um texto que fala muito claramente, que diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a usa bem comerá do seu fruto. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele dizia assim, que um pequeno leme controla um navio, uma pequena fagulha põe em chamas uma floresta inteira. Assim é a língua, ela pode destruir a carreira da vida humana. Então a gente precisa tomar muito cuidado, medir bastante as nossas palavras, medir bastante a maneira como a gente fala dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com as pessoas. E como vocês assistiram no vídeo que eu falei na introdução, convidando vocês, essa é uma das áreas que é um tremendo desafio para mim, né? E ao falar desse tema hoje, a gente precisa lembrar, lá em Provérbios capítulo 4, verso 3, Salomão ele diz assim, quando eu era pequeno, tenro diante da minha mãe, o meu pai sentava comigo e me dizia, e aí o Salomão, ele começa a discorrer de uma série de coisas, lembrar de uma série de ensinamentos que o seu pai dava para ele, o rei Davi, desde que ele era pequenininho. E a gente sabe que Salomão vai lá na frente, em Provérbios 22, 6, ele vai dizer assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele. Então a gente não ensina a criança depois que ela cresce, depois que ela começa a entender, mas a gente começa a ensinar a criança muito antes que ela tenha qualquer autonomia para qualquer decisão ou qualquer outra coisa. Aliás, eu acho que todos nós já estamos bem cientes do fato de que os nossos filhos começam a observar as nossas palavras e as coisas que ensinamos antes mesmo que tenham consciência delas. Agora, o que é que você ouve na rua? O que é que você ouve na mídia? O que é que você ouve nas empresas? O que é que você observa na maneira como as pessoas falam umas com as outras? Eu tenho a impressão de que se a gente fosse mensurar isso, se a gente fosse tabular, eu acho que de cada palavra, de cada 10 palavras, eu não tenho nenhuma base científica para falar isso, a gente ia encontrar uma série de palavras que não traz nenhum benefício. Vejam só o que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma nação dividida, em que as palavras que a gente lê nas mídias sociais, na imprensa, ouve na televisão, não são palavras que têm trazido muito benefício para o nosso humor, não têm trazido muito benefício para as nossas relações, não têm nos acalmado. Então, os desafios que a gente enfrenta na paternidade, eles podem ser amenizados
ou agravados de acordo com a palavra que a gente usa. Se no nosso dia a dia, na nossa sociedade, já é complicado, entre adultos, imagina na cabecinha, no coração de uma criança, como é que fica difícil se equilibrar num ambiente em que as palavras são carregadas de peso, de morte, de coisas ácidas. Lá no estado do Espírito Santo, onde nós moramos durante 18 anos, tem um ditado que diz que na briga do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco. Não é? Então, nas pancadas que as ondas dão nas pedras, aqueles mariscos que estão grudados ali, são eles que recebem a pancada. Assim é na educação de filhos. Aqueles mais frágeis, os menores, são os que mais sofrem com a influência daquilo que falamos. Há um especialista na área de comunicação, conhecido como Hitch, é o sobrenome dele, que ele diz que 60% da nossa comunicação é linguagem corporal. E apenas 30% está no tom de voz e 10% no vocabulário. Então vamos lá. Quem é do tempo que bastava o pai dar aquela olhadinha assim, aquela secada, que você já sabia exatamente o que seu pai estava querendo dizer? Aquela coisa assim de meio de soslaio e você já caçava o seu caminho. Quantos de vocês sabem exatamente entender aquilo que está sendo dito, não só pela linguagem corporal, mas sobretudo pelo tom da voz que está sendo utilizado? Então eu quero dividir a nossa live hoje em 2 pontos: o tom de voz e o vocabulário, ok? Muito bem. Falando sobre o tom de voz, o Gary Ezzo, ele conta uma história num dos nossos cursos, que um dia ele estava em casa e a filha dele entrou correndo com uma pinha na mão, né? E ela entrou dizendo: papai, olha a pinha que eu achei. Puf, colocou em cima da mesa. E quando ele olhou aquela pinha que ela colocou em cima da mesa, que ela pegou no chão do quintal, ele viu a terra em cima da mesa e ele viu a quantidade de formiga que saiu daquela pinha e não reparou na alegria da filha dele em trazer aquele achado para alegrar o papai. E na hora que ele reagiu, a filha dele murchou na hora. E o Gary Ezzo conta que ele não foi sensível à felicidade, ele não foi sensível à alegria, à intenção do coração da filha em trazer aquela pinha que para ela era um achado. E no tom de voz dele, ele deu aquela sufocada, aquela murchada na filha dele. Quantos de vocês sabem exatamente identificar que o clima da casa não está bom só pelo tom de voz? Ou quando você ouve um vizinho lá na rua, aí na sua vizinhança, falando, você diz: ixi, o negócio não está bom lá na casa do seu Antônio não, hein? Ou você chega num lugar e diz: ixi, melhor ir embora que o negócio aqui não está legal. Às vezes é no seu ambiente de trabalho, não é? E muitas das vezes isso é dentro de casa. Só que lá na rua você pode até se distanciar. Mas dentro de casa, o que você vai fazer, rapaz? Você vai ter que voltar para casa, vai ter que dormir em casa, vai ter que lidar com a mulher, vai ter que lidar com o marido, vai ter que lidar com os filhos, com seus pais. O nosso tom de voz, eu quero que você preste atenção nisso, ele imprime uma imagem no ouvinte. Tudo que nós falamos pelo tom da nossa voz deixa naquela pessoa uma imagem sobre o nosso humor, sobre o nosso interesse na conversa. Vejam se não é verdade o que eu estou querendo dizer. Alguém chega para você e fala assim: você ouviu a última que aconteceu? Aham. Ou você: não estou sabendo. O seu tom de voz, a maneira de responder, já está dando a dica de que você não está muito afim daquele papo. E às vezes o nosso tom de voz também transmite os nossos sentimentos em relação ao nosso ouvinte. Porque tem gente que nós não estamos querendo ouvir, então a gente dá aquela cortada, a gente dá aquela pausa na conversa, deixa o nosso interlocutor saber que nós não estamos muito afim, dando aquela resposta naquela tonalidade. E às vezes, sem perceber, a gente faz isso dentro de casa, com o marido, com a esposa e sobretudo com os filhos. A gente dá aquele corte naquele... Você não está vendo que eu estou ocupado, menino?
Tá vendo que mamãe está fazendo o almoço? Deixa seu pai assistir o noticiário. Ai, meu Deus do céu, só não para de falar, menino. E nós estamos mandando mensagem o tempo todo. Então, o nosso tom de voz, ele pode impor distância ou promover a aproximação daquela pessoa que fala conosco. A maneira como a gente responde, o tom da nossa voz, dá para ela a sensação de que ela não é bem-vinda, ou dá para ela a verdadeira sensação de que ela está sendo esperada ali, de que a presença dela é agradável, de que você está disposto a ouvir o que ela tem a falar. Isso tudo por causa do nosso tom de voz. Agora, a gente estava conversando aqui à mesa ainda há pouco, eu falei o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha, é com o seu estilo de comunicação. Eu não estou falando da figura de estilo. Para poder fazer essa live aqui com vocês, eu estou fazendo uso o tempo todo de figuras de estilo. Eu estou encenando falas, eu estou reproduzindo cenários e eu vou ter que usar certas formas de comunicação para exemplificar. Mas você já reparou que tem gente que a maneira que ela se comunica não é uma figura de estilo, é um hábito. A maneira como ela fala permanentemente com as pessoas é daquele jeito. Eu tinha um amigo que o apelido, a gente fala assim, que aquelas pessoas muito bravas, pavio curto, né, dona Norma? Mas a gente tinha um amigo que ele era chamado de Bum. Ele era chamado de Bum porque ele não tinha pavio. Ele explodia ao toque. Então, as pessoas tinham muito medo de falar as coisas com ele. Olha que não era eu, não. Era um pior que eu. Era um pior que eu. Né? Mas ele era conhecido por não ter pavio. E não é só do temperamento explosivo que eu estou falando. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplinhos. O sarcasmo. Você sabe o que é sarcasmo? A palavra sarcasmo, ela significa queimar a carne. Né? Então, é quando você usa um estilo de linguagem que o tempo todo é debochado, é ácido. Não, vai, continua fazendo desse jeito, tá ótimo. Nossa, é assim mesmo. Vai que você vai se dar bem. É assim que eu gosto. Sabe? Então tem gente que tem isso por hábito. Não é um estilo, ela não está usando aquilo ali esporadicamente, ela está usando aquilo o tempo todo. E, infelizmente, às vezes nós usamos isso com quem? Com os nossos pequenininhos. Vai, só de você ver. Nossa, tô adorando. Vai, mamãe tá aqui, olha que lindo, vai mesmo. E nós vamos usando isso e não estamos percebendo que o sarcasmo, como ato de comunicação, é um péssimo hábito. Isso produz na criança, dos filhos ou nas pessoas com quem a gente convive, uma sensação horrorosa. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto. Quer ver uma outra forma de comunicar que algumas pessoas têm que, novamente, repito, não é uma questão apenas de estilo, é uma questão de hábito, é a ambiguidade ou duplo sentido. É quando você usa palavras que têm um sentido e você quer aplicar em outro sentido. Ou você fala uma coisa querendo obter um resultado, mas aquela não é a melhor maneira de colocar. Exemplo. Seu filho derrama um copo d'água, ou seu filho derruba os brinquedos no chão, você vira para ele dizer assim, olha a caca que você fez. Você sabe o que é caca? É aquilo que ele faz na fraldinha, ou faz no piniquinho. Quando ele faz uma coisa assim, de derrubar um objeto ou alguma coisa, você diz, olha a caca que você fez, você está usando um duplo sentido, usando uma palavra que para ele está associado com outra coisa. Bem, você diz assim, Dinarte, você está exagerando. Mas você quer ver como é que a gente usa isso? E muitas pessoas já estão corrigindo, graças a Deus. Mas de vez em quando eu vejo umas. O velho do saco. Já ouviu aquela... Vou chamar a polícia, hein? Olha o guarda ali, ó. Olha o moço do mercado. O moço do mercado vai brigar com você, hein? Você já viu na igreja as pessoas dizem, o pastor está olhando. Pastor está olhando, o pastor vai brigar com você. Uma vez uma mãe fez isso perto de mim, não foi não? A mãe chegou e falou assim, o pastor vai brigar com você. Eu falei assim, eu?
Eu não brigo, não. O pastor ama a criança. O pastor não gosta quando faz coisa errada, mas o pastor ama a criança. E quando a gente diz assim, vovó não gosta de criança que faz isso, tem alguma vovó que não gosta de neto? Então, quando você usa a expressão tentando corrigir a criança, mas você está usando num sentido que não é o correto para usar, você está criando na mente da criança uma confusão. Então, se você diz assim, a vovó não gosta de criança que faz isso, você não está falando do ato que ela praticou, você está falando dela. E dela você gosta. Quando você diz o pastor não gosta de criança que faz isso, o pastor vai brigar com você, o pastor não vai brigar, a polícia não vai pegar a criança. Não existe velho do saco para carregar a criança. Então seja claro no uso da linguagem com seu filho, seja claro quando você quer corrigir o seu filho, corrija pelo ato praticado. Use o vocabulário apropriado, porque essa é a maneira mais correta e é a maneira que não vai produzir confusão na cabeça da criança. O meu casamento acabou por falta de comunicação. O que fazer ou como orar nesse sentido? Bem, essa é uma questão muito séria. A gente está falando que comunicação, 60% é a nossa expressão corporal, 30% é o nosso tom de voz e apenas 10% são as nossas palavras. Quando eu recebo uma pergunta dessa tão importante, meu casamento acabou por falta de comunicação, na verdade, não existe falta de comunicação. Na verdade, a gente teve uma comunicação imprópria. Pode ser que a comunicação pelo silêncio, a comunicação pelo tom de voz, a comunicação pelo estilo de falar um com o outro tenha feito com que um dos cônjuges ou ambos chegassem à conclusão de que um não se importava com o outro, não havia mais interesse, não havia mais amor. Como é que você resolve uma situação como essa? Primeiro, se você tem profundo interesse em restaurar o seu casamento, busque a Deus, persevere em Deus, busque a ajuda de pessoas que levam Deus a sério e casamento a sério. Eu acho que isso vai ser muito importante para você. Segundo, procure conversar com pessoas que te conhecem bem e pergunte para elas sobre a sua maneira de falar. Como é que você se comunica no geral? Como é que elas observam e como elas avaliam a sua habilidade de comunicação? Sobretudo aquelas bem mais próximas que teriam coragem de falar para você talvez as coisas mais difíceis de serem ouvidas. Mas, sobretudo, busque ouvir o conselho de Deus, porque Deus é o primeiro interessado em que o seu casamento seja restaurado, que a sua família seja restaurada, tá bom? Quero omitir o nome da pessoa que fez a pergunta, mas nós depois podemos fazer contato e orar com você, pedindo para Deus abençoar. Falar sobre as janelas abertas. Eu tenho certeza que isso veio ou de Juscelio ou de Orlando, né? Não é não? Então, mas é gente bem ligada ao ministério, né? O que é a janela aberta? A gente vai falar no próximo ponto aqui, mas eu quero adiantar. Todas as vezes que você se comunica com seu filho, ou que o seu filho traz alguma comunicação para você. Posso voltar lá na história do Gary Ezio? Lembra quando a filha dele chegou com aquela pinha e colocou sobre a mesa? Ele não percebeu que naquele momento o coração da filha, a alma da filha estava como uma janela aberta, esperando para ver a reação do pai. E aquela reação do pai iria comunicar para ela valor, ou atenção, ou desatenção, ou desvalor. Veja bem, quando aquele pai deu mais valor à areia em cima da mesa e às formigas que saíram dali de dentro, ele comunicou alguma coisa para a filha. Deixa-me trazer isso para uma realidade minha, pessoal. Eu sempre gostei muito de lavar carro, né? Os meus carros sempre andaram muito limpinhos, sabe? E eu só tinha menina em casa, Norma, Damares e Helena. E toda vez que elas entravam no carro, eu dizia, bate o pezinho para não encher o carro de areia. E a gente saía. Eu hoje acho tão ridículo aquilo que eu fazia. E quando eu voltava, eu dizia, vamos sacudir o tapetinho para o carro não ficar cheio de areia. Eu não estava mandando uma mensagem? Eu estava mandando a mensagem de que a limpeza do carro era mais importante do que elas, porque eu estava sempre pegando no pé.
todas as vezes que seu filho chega para você com empolgação, com animação para falar alguma coisa, a janela dele está aberta. E é nessa hora que você constrói ou destrói a confiança. Se você não aproveitar as janelas abertas nessas coisas tolas, como uma pinha que o filho traz, como uma folha velha que o filho traz, talvez você não vá conquistar a confiança que você precisa para as coisas mais sérias no futuro. Eu estava em Vila Velha com Gary Ezo, e uma professora, ouvindo falar sobre isso, ela disse que um dia um aluno dela, de uma escola municipal, trouxe uma pedra, e disse para ela: tia, eu estava vindo para a escola, eu vi essa pedra que lembrei da senhora. E ela pegou aquela pedra, que linda, muito obrigado, e colocou a pedra dentro da bolsinha de moedas dela. Passado alguns dias, o aluno virou e perguntou para ela: tia, a senhora ainda tem aquela pedra? Ela falou assim: tenho. E abriu a bolsinha de moeda e tirou a pedra e mostrou para o aluno. Os olhos dele brilharam, porque ele percebeu que a professora deu valor a ele. Então, nessas horas, quando seu filho chega para você, a janela da alma está aberta, aproveite isso para conquistar a confiança do seu filho, porque é isso que vai marcar a confiança dele nos assuntos mais importantes lá no futuro. Tá joia? Depois, se tiver mais pergunta, pode passar para cá. Vamos entrar na segunda parte, que eu quero falar agora sobre outro aspecto muito importante para mim, muito particular, que é a questão do grito. Diga, dona Norma, você queria falar alguma coisa? Não? Que é a parte do grito. A gente está falando sobre comunicação. O ato de gritar tem efeitos devastadores na vida das crianças, na vida dos filhos. Eu fui criado, infelizmente, numa família que tudo era resolvido no grito, no berro, no xingamento. E eu, infelizmente, desenvolvi esse hábito contra o qual eu luto até hoje. Foi muito difícil para mim ser convencido de que o meu ato de gritar, ele causava danos, e danos emocionais, danos espirituais, danos relacionais dentro da minha casa, entre eu, Norma e as minhas filhas. O ato de gritar, ele tem danos, às vezes, irreversíveis na vida da criança, e daqui a pouco eu vou falar sobre um gráfico que eu peguei na internet, que eu uso nos meus treinamentos. Eu disse lá atrás que na comunicação 60% é expressão corporal, 30% é o tom de voz e 10% são as palavras. Ainda que apenas 10% da nossa comunicação sejam palavras, elas têm um peso importantíssimo nas relações familiares. Como eu disse, a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Agora, se é verdade isso, quais as palavras que mais comumente nós usamos para corrigir os nossos filhos? Quais as palavras que mais comumente nós usamos para mostrar nossa insatisfação com determinados comportamentos, determinados hábitos? Você sabe que quanto mais a gente vai ficando irritado, piora a qualidade do nosso vocabulário, piora a maneira como a gente fala, piora o nosso tom de voz, e a gente vai escolhendo palavras ainda mais pesadas para tentar corrigir, e acabamos produzindo um efeito ainda mais grave, mais devastador. A sua infância, qual era o vocabulário predominante na sua infância, na sua família, para corrigir você? Qual era a maneira mais comum que a sua família usava? Eu sempre conto, tom de brincadeira, que a minha mãe era assim, a Dona Alci. Eu sempre falo nos treinamentos. Vocês não conheceram, eu devia conhecer a Dona Alci. Desse tamanhozinho, capixaba lá de Colatina. Se eu estivesse na rua e minha mãe me chamasse, ela primeiro gritava: Dinarte! Se eu não respondesse, ela gritava a segunda vez. Ela dizia: Dinarte, seu pi! Não posso falar aqui. Não posso falar o que minha mãe fala. Ela usava um palavrão, ela gritava o meu nome e gritava um palavrão. Mas até então eu não fazia nada. Eu só fazia na terceira vez que ela chamava. Aí eu vinha correndo. Ela dizia assim: Dinarte, seu pi! Não deixa eu ir te buscar, não. Aí eu sabia que a coisa tinha esquentado, eu vinha para casa. Hoje eu falo rindo, mas naquela época não era nada divertido. Qual era o vocabulário predominante na sua família na hora de corrigir você, de chamar a sua atenção ou de reprovar um comportamento, uma atitude que os seus pais não gostavam?
Os palavrões em si mesmos, eles já carregam morte. Vou repetir essa frase, porque muitas pessoas usam palavrão de uma forma tão comum. O vocabulário delas é tão impregnado de palavrão, mas os palavrões em si mesmo já carregam morte. Pode ver. Porque você pode até usar o palavrão numa brincadeira, mas é a mesma palavra que você quer usar para ofender alguém. Você nunca usa para ofender alguém, seu bonito, seu educado. Nossa, você é um amor de pessoa, só se for no sarcasmo. Mas a título de... ou na propaganda da tubulação lá, né? Dos conectores, né? Mas há outras formas de produzir morte que não são apenas os palavrões. Veja se a gente não ouve isso. Nossa, menina, quando você é burro, hein? Pelo amor de Deus, você não aprende nada. Não, estou cansado de repetir esse negócio para você. Nossa, você vai morrer desse jeito, burro, desse jeito. Não sai disso, fica patinando. Nossa, como você é egoísta, hein? Deus me livre, eu trago as coisas aqui, você não oferece para ninguém, não é capaz de dividir com ninguém, você quer tudo para você. Você não é capaz de oferecer para ninguém, menino. Você está vendo as pessoas aqui, oferece, que menino egoísta, Deus me livre. E outra, você é sangue ruim mesmo, hein? Puxou bem a sua família mesmo, família do seu pai, né? Porque a minha não é assim, não. Não tem essas coisas que as pessoas falam? Vira pro filho, você é sangue ruim, né? E a outra? Nem parece que é meu filho, Deus me livre. De onde você veio? Não, você deve ter trocado na maternidade, porque filho meu não é para ser assim, não. Além do peso das palavras em si, tem todo o tom de voz, tem toda a expressão corporal, essas são expressões de morte. Além do peso das palavras, você as fala no intuito de despertar seu filho, sua filha, para que haja uma mudança, para que ele não seja assim. Deixa-me dizer para você, isso não leva seu filho para lugar nenhum, não muda nada na vida do seu filho. Na verdade, essas palavras, elas se tornam rótulos que acabam sendo grudados na testa do seu filho, da sua filha, ou da pessoa a quem você a dirige. Então, nós não queremos isso para os nossos filhos. Na verdade, quando você fala isso, que alvo você tinha para o seu filho? Você queria que a sua filha fosse mais generosa. Que ela, quando recebesse alguma coisa, educadamente, polidamente, ela chegasse para os outros, você não quer? Quer um pedaço? Eu lembro do meu sogro. O meu sogro era pedreiro. Ele trabalhava lá nas casas dos patrões deles. E se de tarde a patroa desse um pão com mortadela para ele, ele comia metade e guardava a outra metade e trazia para a dona Jura, minha sogra. Todos nós queremos que os nossos filhos sejam generosos, mas a gente não sabe corrigir direito, a gente acaba falando, como ser egoísta, você não sabe dividir as coisas com as pessoas, não, Deus me livre. Na verdade, o rótulo que você gostaria que o seu filho tivesse deve ser aquele que você usa para corrigi-lo. E aí você fica se perguntando, como é que eu faço um negócio desse? Como é que eu corrijo meu filho da maneira correta? Como é que eu vou usar isso? Use expressões que carreguem o rótulo que você deseja para o seu filho. Até no aspecto negativo, até na hora de corrigir o seu filho, troque a palavra de morte pela palavra de vida. Troque o comportamento indesejado pela atitude que você deseja. Troque o mau hábito, a palavra que expressa o mau hábito, pela palavra que expressa a virtude que você deseja para ele. Então vamos lá. Qual é o oposto de egoísta? Tenho certeza que você já respondeu aí, é generoso. Tá certo? Então, se o seu filho não está sendo generoso, ao invés de dizer para ele, você está sendo egoísta, diga, você precisa ser mais generoso. Você precisa compartilhar, você precisa dividir. Oferece para as pessoas. Você percebe que você está corrigindo ele, mas você está corrigindo para o lado da virtude?
Você está dizendo para ele, você está aqui, mas eu quero que você venha para cá? Quando você diz você é egoísta, você não tirou o seu filho daquele lugar, daquela posição, daquela postura, ele continua ali. Mas quando você diz você precisa compartilhar, você precisa dividir, você está mostrando para ele o lugar aonde você quer que ele chegue. Quando você chama o seu filho de burro, você não está tirando ele de lugar nenhum. Você está mantendo o seu filho, a sua filha, naquilo que você não deseja para ele. Então, você tem que usar a expressão, você precisa ser mais inteligente, você precisa se dedicar mais, você precisa estudar mais, você precisa se aplicar mais. Isso que você fez não foi tão inteligente. Então, tire o seu filho daquilo que você não deseja e acentue a virtude que você deseja para o seu filho. Quer mais uma? Quando você diz assim, nossa, você é sangue ruim mesmo, ou você é ruim, hein? Nossa, como você é mau. Troque essa expressão ruim, que é ruim no vocabulário, é ruim no tom de voz, é ruim na expressão corporal. Troque por uma outra expressão. Meu filho, você precisa ser mais legal com as pessoas, você precisa ser mais educado, seja mais bacana com seus colegas, seja mais educado com os mais velhos. Então, tire o seu filho do comportamento, do hábito vicioso e leve o seu filho para a conduta virtuosa. É isso que você... Agora, como seria isso se eu e você tivéssemos sido criados num ambiente familiar onde estas coisas fossem um hábito normal? Como seria se na minha casa, se na sua casa, ao invés de recebermos todos aqueles rótulos que nós recebemos, a gente recebesse outros rótulos? O rótulo da virtude que os nossos pais desejavam para nós. Quero que você pare aí um pouquinho para pensar e escrever suas perguntas. A enquete já está no ar, começa a respondê-la e eu vou falar um pouquinho mais de outros livros e vou continuar nesse tópico para a gente poder avançar. Tá joia?